meu desejo nessa noite é de falar sobre o Evangelho. Às vezes pessoas me perguntam, mas o que é necessário para que a igreja cumpra a sua missão no mundo sem se deixar cooptar ideologicamente? E percebo que muitos esperam, da minha parte, um tratamento teológico-político, vamos assim dizer, para a questão. Contudo, eu estou absolutamente certo que a compreensão da mensagem do Evangelho automaticamente corrigirá os nossos erros, os nossos defeitos, o nosso extremismo. E por isso que eu gostaria hoje de nós pensarmos, mais uma vez, no conteúdo central do Evangelho, a partir da escandalosa mensagem entregue pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Roma, que se encontra no capítulo 7 da sua carta aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 1. Todos acharam? Se você quer conhecer o Evangelho, essa é uma das passagens que mais podem cooperar para que você entenda a essência da Boa Nova. Entender o Evangelho é central para que nós saibamos como interpretar esse livro. Esse livro é um livro terrível. Se você o ler sem a proteção espiritual de Cristo, ele pode levá-lo à loucura. E pregar esse livro não significa pregar o Evangelho. Um pregador pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos pregando a Bíblia sem pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Nem tudo na Bíblia é Evangelho. Todas as passagens bíblicas nos remetem para a cruz, não há mínima dúvida. Contudo, nem toda passagem bíblica proclama explicitamente o Evangelho. Essa nos apresenta, sem a mínima dúvida, a descrição mais perigosa do Evangelho, com consequências para todas as áreas das nossas vidas, em especial para a nossa saúde mental e o cumprimento da nossa missão na história. Então vamos ao texto. Romanos capítulo 7, verso 1. Pai Santo, em nome de Jesus, que tenhamos noite de batismo com o Espírito Santo, noite em que o Espírito testifique com o nosso espírito que somos teus filhos. Senhor, livra-nos de todo ataque do império das trevas, envia os teus anjos e com espada de fogo desembainhada, eles nos ofereçam proteção espiritual nessa noite, a fim, Senhor amado, de que tenhamos contato vivo, Senhor, mediado pelo Espírito Santo, com a gloriosa mensagem do Evangelho. Ó Deus querido, não leve em consideração as nossas falhas. Absolve-nos, Senhor, dos pecados que nos são ocultos. Se tu observares, Senhor, as nossas iniquidades, quem subsistirá, como diz a tua palavra? Por isso nós estamos aqui confiando mais na tua misericórdia do que na nossa inocência.
correndo para a tua presença, Senhor, e pedindo que nesses dias difíceis, Senhor, que tua palavra seja o maná que cai dos céus em nossa vida, que saiamos daqui alimentados, que saiamos daqui com vontade de dançar, de fazer poesia, de viver para o teu louvor. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Olha, o que eu vou lhe dizer a partir de agora é uma coisa tão chocante que você, ao longo da mensagem, será tomado por algumas apreensões, alguns sentimentos, algumas dúvidas. Certamente você será levado a dizer: esse pregador é perigoso. Pastor Gerson, toma cuidado quando trouxer esse homem à igreja. É muito importante que a gente examine a sua pregação e ajudemos a igreja a separar o joio do trigo, porque essa mensagem é uma mensagem que pode desencaminhar a igreja, levando-a para a prática desinibida do pecado. E por que eu digo isso? Foi justamente pelo fato do apóstolo Paulo ter pregado essa mensagem, que ele foi acusado do pecado antinomista, o pecado, quer dizer, que tem como característica principal negar o compromisso moral do cristão com as Sagradas Escrituras e usando como justificativa para tal a mensagem do Evangelho. O que de fato temos que reconhecer, que já fez com que pessoas, ao longo da história da igreja, se sentissem livres para ser muito mais, porque Deus é muito bom. Só que quem conhece a mensagem do Evangelho, como diz o grande João Calvino, é movido a se sujeitar à vontade revelada de Deus com todo o seu ser, para todo sempre, ainda que lhe fosse anunciado que não existem mais inferno nem demônios. Para mim, a descrição do crente nascido de novo é aquela que nós encontramos no livro de Gênesis, que fala sobre a relação de Jacó com Labão. Vocês sabem que Jacó trabalhou para Labão, seu sogro, durante 14 anos, por causa de Raquel. O que a Bíblia diz? E aqueles anos foram como poucos anos, pelo muito que ele amava a Raquel. Isso é o cristianismo. Cristianismo gera espontaneidade. Cristianismo gera o que Martin Lloyd Jones chama de senso de inevitabilidade. Você é levado a fazer o que faz em razão de uma compulsão produzida pela compreensão da beleza do Evangelho. Então vamos ao texto. Aqui é o apóstolo Paulo, no seu ofício de mestre, ansioso por ajudar os cristãos de Roma a entenderem o Evangelho. E ele vai fundo, correndo todos os riscos possíveis e imagináveis. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Portanto, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o homem tal como o homem é por natureza. Seja ele judeu, seja ele gentio. Todos nós nascemos, preste atenção, todos nós nascemos diante da necessidade, do dever, de vivermos para a glória do Criador e amarmos o próximo com o amor que nós temos pela nossa própria vida. O que significa, portanto, que esse amor deve ser tão ardente, que sejamos movidos a absolutizar a comunhão com Deus em nossas vidas, mas numa tal extensão que relativizemos os amores
que temos nesse presente século. E um amor pelo próximo que nos leva a viabilizar a vida do nosso semelhante, de maneira que todo aquele que cruza o nosso caminho volta para casa se sentindo amado. Esse é o nosso chamado. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Preste atenção, se você está vivo, pela vontade soberana de Deus, a você cabe viver uma vida de amor, pois é isso que a lei exige, e é razoável que a lei o faça, porque fomos criados, é tudo muito lógico, é tudo muito racional. Por isso que em períodos de avivamento, quando essas verdades são reveladas na plenitude da sua beleza, as pessoas caem literalmente de joelhos no chão, porque o evangelho é profundamente lógico, racional, ele conquista a mente, ele faz com que quando você o compreende, se sinta pressionado, constrangido, a viver de uma determinada maneira, repito, em razão do volume de evidência, em razão de tudo ser santo, de tudo ser justo, de tudo ser belo. E o evangelho diz que um Deus santo o criou à sua imagem e semelhança, e tudo que ele quer é que você viva a vida que ele vive, uma vida de amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que enquanto você estiver vivo, você está ligado à lei. Você, por nascimento, tem o dever de se submeter à lei de Deus. E uma lei que pede de você o que é razoável, porque a Bíblia não nos apresenta um Deus neurótico, um Deus inconstante, um Deus incerto, pedindo de nós idiotices. A Bíblia nos apresenta um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom, pedindo de nós, repito, o que é razoável, amor. Amor. Enquanto, portanto, você se relaciona com Ele numa base puramente natural, você se relaciona com Ele, vou usar uma terminologia teológica, você se relaciona com Ele com base num pacto de obras, você está ligado à lei. Você está diante do dever de cumprir essa lei, caso você queira manter uma vida de comunhão com um ser que é santo, 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 que jamais prostitui o seu amor por amar. Pois bem, em seguida, como bom mestre, o apóstolo Paulo se utiliza de uma metáfora a fim de ajudar os cristãos de Roma a entenderem o ponto. E ele vai para o âmbito da família, para a relação marido e mulher. Olha o que ele diz. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Ele está dizendo que a relação de uma mulher com o seu marido é análoga à relação de todo ser humano, quer seja gentio, quer seja judeu, com a lei. Vai aparecer um calvinista, empresário, de olhos azuis, batizado com o Espírito Santo na vida dessa irmã, e ela vai ter que segurar a onda. Porque está ligada a um outro marido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso. Nós estamos casados com a lei, e a lei não tolera adultério. Ela quer fidelidade, radical, incondicional, sob pena de sermos julgados por aquele que não tolera que seres humanos vivam uma vida oposta à vida que ele vive. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive.
Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aqui, a irresponsabilidade do apóstolo Paulo começa a se insinuar. Porque ele está querendo falar do evangelho. Olha, o negócio é tão maravilhoso que você não vai acreditar na mensagem. Você vai ter problema de acreditar no que o apóstolo Paulo diz. Porque ele está querendo falar do evangelho e de repente ele fala de uma mulher que não precisa mais manter a fidelidade ao marido, porque a base legal da relação se desfez, porque o marido está morto. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Se o calvinista, pentecostal, empresário, de olhos azuis, com coração para missões, que ama lavar louça, sabe, que o prazer dele é satisfazer o coração daquela que Deus lhe der, veja que Deus lhe der, ela vai estar livre para apresentar a causa a Jeová, sabe? Por quê? Porque ela não deve mais satisfação a alguém com quem ela estava legalmente ligada, pelo fato dessa mesma pessoa ter morrido. Paulo está querendo falar sobre evangelho. Vamos prosseguir. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Não tem opção. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que esse pacto de obras mantém conosco uma relação análoga à mulher casada com um homem que permanece vivo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que veja só, enquanto nossa relação com Deus for baseada numa aliança de obras, nós nos veremos diante da obrigação de cumprirmos a lei do amor. De maneira que não haja adultério em nossa vida. De maneira que, mediante o amor, nós satisfaçamos os desejos daquele com quem estamos casados. Está claro para todo mundo? Está clara a ligação, a analogia? Posso prosseguir? Prepare-se agora para o que vem. Agora você vai entender por que a Bíblia diz quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Ela não tem como, ela não tem essa opção na sua vida. A lei não permite que a igreja seja salva de uma outra maneira. Ela está casada com um marido cujas demandas, cujas exigências, cujas cobranças a alma dessa mulher não dá conta. Ela não consegue corresponder a tão elevada expectativa. Não pelo fato de que o que está sendo pedido seja arbitrário, mas por ter havido alguma mudança em seu coração, que não a permite mais, preste atenção, não a permite mais agradar esse esposo.
Parte B do verso 3. Aqui começa o evangelho. Porém, esse porém, você tem que pegar aquela canetinha pentecostal e, olha, sublinhar esse porém. Nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Porque esse porém mostra a dimensão doutrinária do cristianismo e quanto que o cristianismo pede para que a gente use o cérebro e raciocine de modo linear. Como que o cristianismo exige a compreensão da doutrina a fim de que vivamos a verdadeira liberdade cristã. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O marido morreu, sofreu um colapso. Tem uma piada aí, mas não vou ter tempo para contar. É hilária. O marido morreu, ela segurou, glória a Deus, né? Segurou, né? E agora, ela está livre para arrumar o cabelo, botar um novo brinco, voltar à academia para malhar. Mais do que isso, obviamente, de se abrir para um novo amor. E um amor que não a leve à loucura. Um amor que não a faça envelhecer antes do tempo. Um amor que não a enlouqueça. Um amor que não a conduza a viver com a expectativa de que nunca fez o suficiente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós estamos casados com alguém, por natureza, que exige de nós o que não damos conta. Verso 4. Assim, esse assim também tem que ser sublinhado na sua Bíblia. Assim, o apóstolo Paulo vê uma íntima relação entre o evangelho e a experiência dessa mulher cujo marido sofreu um infarto. Assim, meus irmãos, tudo é com doçura. Não há espaço no cristianismo para você, em razão de declarar a verdade, ser estúpido. O meio faz parte do evangelho. Não há como você desconectar o conteúdo da mensagem da forma da sua apresentação. Por isso o diálogo é nesses termos, meus irmãos. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. E aqui, portanto, o apóstolo Paulo revela o evangelho, mas numa extensão que não passou pela cabeça de nenhum personagem do Antigo Testamento. Olha o que ele declara: assim, meus irmãos, também vós. Ou seja, a nossa situação hoje, a nossa condição, nosso status como cristãos é idêntico ao da mulher que está diante do corpo de um marido morto e que nesse exato momento está tirando sua aliança do dedo. Livre para amar um outro homem. Sem mais a necessidade de temê-lo. E de manter com ele uma relação de fidelidade. Olha, assim também vós morrestes relativamente à lei. Veja que essas metáforas, elas são sempre imperfeitas. Não dá para você exaurir um tema tão sublime como o Evangelho através de uma única ilustração. Por isso que o apóstolo Paulo aqui declara que quem morre somos nós. Porque, de certa forma, ele não pode dizer que a lei morreu, mas a relação é a mesma. Houve uma morte.
Um vínculo foi rompido. Mais do que isso. Mais do que isso. O crente está legalmente livre para servir a um outro. Não mais, agora vou mudar a metáfora, não mais a senhora lei. Mas há uma amante que surgiu em sua vida. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Com isso o apóstolo Paulo está dizendo que preste atenção, gente, isso é uma loucura. Vocês não têm paralelo em nenhuma religião para uma mensagem como essa. O que ele está dizendo é que da mesma forma que o marido não tinha naquele caixão o que exigir da sua mulher, a lei não tem como exigir de nós, porque nós morremos para ela. Uma relação se desfez. A lei não tem como mais nos chamar de adúlteros. A lei não tem como mais nos levar ao desespero pelo estado da nossa alma. A lei não tem como mais de nos deixar nesse limbo de insegurança que nos impede de poder dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É temor, é angústia, é dúvida, é raiva secreta. O tempo inteiro. E é isso que o apóstolo Paulo quer desfazer. Entenda uma coisa. Esse lugar aqui não é de Moisés. Esse lugar aqui é de Jesus Cristo. O púlpito pertence a Jesus Cristo. O que Moisés faz? Como diz Lutero, Moisés nos põe para olhar o Monte Sinai pegando fogo. O Evangelho leva os nossos olhos a contemplarem o bebê mamando no seio de Maria. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Agora, olha aqui, a afirmação central. Por meio do corpo de Cristo. Então, observem, nós estamos entrando aqui na doutrina da expiação, na doutrina da morte substitutiva vicária de Jesus Cristo. Nós estamos aqui entrando no miolo do Evangelho. Nós obtivemos independência em relação à lei por meio do corpo de Jesus Cristo, não é por meio do exemplo de Jesus Cristo. Ninguém é salvo pelo exemplo de Jesus Cristo, ninguém é salvo por imitar a Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo corpo de Jesus Cristo. Pelo corpo que foi moído, que parou num pau de arara, que foi torturado, que foi morto, que foi lançado numa sepultura. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa morte pode ser apropriada por nós. E quem o faz, sai dessa relação natural com a lei, morre para ela a fim de ir para a cama com o outro. De amar um outro. De fazer como Maria. Agora sim, tem alguém com quem eu me relaciono que não é estéril. Fui para a cama com ele a vida inteira, nunca me engravidou. Agora eu tenho um que pode fazer com que eu gere filhos. Por isso, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Não mais pertencer a quem? A lei, mas pertencer a Jesus Cristo. Por isso que igreja não é lugar para pregação de moralidade. Aqui prega-se o Evangelho. O Evangelho que emancipa. O Evangelho que nos habilita a manter uma relação de espontaneidade grata com a lei, que quebra o elemento da neurose, que faz com que uma igreja como essa deixe de servir de ambiente psicopatológico. Com o pastor tendo que receber o soldo do terapeuta, em razão do seu trabalho de púlpito, levar pessoas para terapia. E aqui
aqui nós podemos falar sobre o Sermão da Montanha, podemos fazer uma exposição dos 10 mandamentos, porque a graça de Deus está presente. Porque o amor revelado no Calvário é a chave interpretativa das Sagradas Escrituras. Porque esse livro não é mais as ameaças escritas por um severo Senhor para os seus escravos, mas sim a carta de amor do Pai para os seus filhos. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Cristo morreu a fim de nos emancipar da lei, a fim de que pudéssemos viver a experiência de um divórcio justo, a fim de pertencerdes a outro. Portanto, eu não me relaciono mais com a lei da forma como eu me relacionava. Gente, isso é central, preste atenção, isso é central para que essa igreja não vire uma mesquita nem uma sinagoga. E o pastor não faça o trabalho do rabino nem do imã. Eu estive agora numa mesquita em Foz do Iguaçu. E os dirigentes lá daquela mesquita, na porta de entrada do templo, afixaram alguns versículos do Alcorão. Versículos cujo conteúdo você encontra também no Antigo e no Novo Testamento, que falam sobre o pobre, sobre a misericórdia, sobre o amor ao próximo. Mas o que você nunca vai encontrar na mesquita nem na sinagoga? O Evangelho. E esse aqui é o lugar onde se prega o Evangelho, tudo é mediado pelo Evangelho. E quando falamos em termos de lei, falamos em termos de lei mediada pelo Evangelho. Não é mais uma mulher trêmula diante de um marido severo. É uma mulher que ganhou um novo amor, que está com outro homem que agora sim viabiliza a sua vida. E faz, portanto, com que ela manifeste numa tal extensão a beleza do seu caráter, a ponto do próprio pai dizer para ela o que disse para o seu filho: tu és a minha filha amada, em ti eu me comprazo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Presta atenção, gente. Meu Deus, como que isso é importante para o atual momento da igreja do nosso país. Uma igreja que está pregando mais moralidade do que pregando cristianismo. Uma igreja que acredita que através de legislação vai tornar a humanidade pura. O que esse texto está dizendo é que enquanto esta mulher se manteve casada com esse severo marido, não deu fruto. E que o objetivo do Evangelho é que essa mulher, a sua igreja, seja emancipada dessa relação, a fim de entrar numa relação pactuada pelo amor com o único que é capaz de fazer com que ela frutifique para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está declarando nessa passagem. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a lei é absolutamente incapaz de tornar o homem santo. A lei só torna tudo mais difícil para nós, a fim de que frutifiquemos para Deus. Obrigado. O que o apóstolo Paulo está declarando, portanto, é que não há frutificação, não há alegria, não há paz, não há amor, não há misericórdia, não há solidariedade para a glória de Deus, sem que os seres humanos estejam
casados com Cristo após terem vivido a experiência de divórcio da lei. Vamos lá. Os 2 últimos versículos dessa perícope são arrebatadores. Me permitam repetir o verso 4. Assim, tal como essa mulher que não está mais casada com o marido, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Acabou a antiga relação. O marido não tem mais o que exigir da mulher, porque está morto. A lei não tem mais o que exigir da igreja, porque a igreja morreu para essa relação. Como? Por meio do corpo, não do exemplo. Por meio da morte sacrificial de Cristo. Para pertencerdes a outro. Qual é o objetivo? Você não pertence mais à lei. Você não se relaciona mais com a lei com a vã expectativa de corresponder aos seus ditames, a fim de você se sentir amado, a fim de você se sentir salvo, a fim de que você, então, possa se sentir aceito, a fim de pertencer a outro, a saber, quem é esse outro? Agora nós pertencemos a um outro, nós não estamos mais casados com a lei, nós estamos casados com Cristo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Portanto, nós mantínhamos uma relação com a lei. Vejam como que a igreja erra ao pregar moralidade. Veja, eu me lembro de um rapaz que passou pela nossa igreja lá na Barra, no Rio. Ele era líder de um movimento chamado Moses, Movimento pela Sexualidade Sadia. E o que ele fazia era ajudar as pessoas. É um devaneio que não é desse mundo, né? De você querer que não cristãos se comportem como cristãos. Isso é uma loucura. Isso é uma viagem. Mas ele acreditava nisso. Ia para as passeatas, distribuindo folhetos. E falando sobre o padrão da moral sexual evangélica. No meio dos estudos da carta aos Gálatas, ele aparece na igreja e decide, com a agenda lotada, com portas abertas no país inteiro para tratar desse tema, ele decide cancelar tudo dizendo o seguinte: estudando a carta aos Gálatas, eu compreendi que eu estava errado. O meu chamado não é para dizer o que as pessoas precisam fazer para ser salvas, mas sim o que Cristo fez por elas para que elas obtenham redenção. As pessoas não precisam tanto de instrução para saber como que elas devem se comportar, elas precisam de poder para fazer aquilo que elas sabem que devem fazer e não conseguem. É isso que o apóstolo Paulo está falando, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ninguém dá fruto sem Jesus Cristo. Então é um devaneio, essas campanhas pela abstinência, essa coisa toda. Vocês viram nos Estados Unidos, início do século passado, olha, isso que é uma coisa que me impressiona. É como que pessoas podem ser perigosamente boas. São boas, mas são perigo. Por que são perigo? São ingênuas. Não têm vivência pública. Não conhecem a dialética do mundo político. São honestas, são sinceras. Mas são um problema para a causa da justiça e do direito. Por quê? Elas têm zelo, mas não têm entendimento. Se você voltar para o início do século XX, Estados Unidos, você vai encontrar pastores num lugar como esse, aos prantos, pregando contra a bebida alcoólica. Pastores chorando, dizendo, a bebida alcoólica está destruindo nossas famílias, está arruinando os nossos lares, está levando os nossos filhos para a dependência química, temos que dar fim a esse flagelo. E aquilo foi cativando a membresia, e especialmente as mulheres, que começaram a entrar nos bares para quebrar as garrafas de uísque, de cerveja. E aí então, tudo isso desagou num lobby pró-lei seca. E tanto trabalharam que a lei foi promulgada. E se, até onde minha memória me ajuda, de 1920 até 1933. Resultado, queda zero no consumo. Zero. Criação de um mercado negro. Um volume de dinheiro de corrupção irrigando os partidos políticos e campanhas políticas.
pessoas sendo detidas, movimentos mafiosos, grupos mafiosos sendo formados. Surge Al Capone. A lei tem que ser revogada. E a credibilidade da igreja jogada no lixo. Com pessoas sendo levadas a dizer: tomemos cuidado com essa ingenuidade perigosa. Quem conhece o Evangelho não abraça uma causa como essa. Especialmente por causa desse texto. Estávamos casados com a lei, gentios e judeus. Só desgraça. Só culpa. Só neurose. Só desejo pela prática do proibido. Jesus veio para, por meio do seu corpo, cumprir as exigências do antigo marido, a fim de nos libertar do terror, do medo, da culpa, e nos engravidar, e nos conduzir a dar fruto, de maneira que o seu caráter se manifeste na nossa vida. A Bíblia é absolutamente cética quanto à possibilidade de não cristãos se comportarem como cristãos. Entendam isso. Entendam isso. Isso é muito importante. Agora, aqui é um paradoxo. Eu tenho pensado nisso nos últimos dias. É bem verdade que no contato conosco, a cultura pode passar por transformações. As pessoas veem o modo como nós administramos a vida e elas podem ser levadas a dizer: isso é interessante. E muitos cristãos estão dedicados a essa tarefa, eles chamam de redimir a cultura. Não tem nenhum problema com isso. Eu sou grato a Deus pelos regimes republicanos, pela democracia, pela divisão tripartite de poder, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelas mulheres hoje poderem votar, e poderia multiplicar os exemplos. Então é possível que os nossos valores vazem, contagiem pessoas, que a gente passe a coisa como quem passa sarampo. O cara, ele tem contato conosco, e isso faz com que ele reveja a sua vida. Mas ao mesmo tempo, somos nós que dizemos que servir a Labão sem ter uma Raquel na vida não faz o mínimo sentido. De maneira que se essas pessoas não têm Cristo, veja só, para nós cristãos, se essas pessoas não têm Cristo, elas só absorvem os valores cristãos na exata proporção que não conseguem perceber que sem o fundamento intelectual do cristianismo não faz sentido nenhum falar em amor, em justiça, em cuidar do pobre. Ninguém foi mais papo reto nesse ponto do que o grande filósofo, sob um aspecto, que foi honesto, Nietzsche. Quando ele declarou a seguinte coisa, foi preciso, foi na bucha. Faltou à modernidade peito para levar até as suas últimas conclusões lógicas, a ruptura que ela causou com o cristianismo, com a fé num Deus infinito pessoal. Ao remover esse fundamento, a modernidade não teve peito para dizer que fraternité, égalité, liberté não tem o mínimo significado. Não há quem possa exigir de mim que eu cuide do pobre. Não há quem possa dizer que eu estou errado ao lutar por um darwinismo social que preserve o exemplar mais capaz da espécie humana. Sem Jesus Cristo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por isso que a nossa missão no mundo é anunciar Jesus Cristo, a fim de que os seres humanos frutifiquem para Deus, porque sem Jesus Cristo essas conquistas são sempre efêmeras,
são sempre frágeis. E é por isso que nós temos que ter polícia, temos que ter um sistema de justiça criminal, tem que haver muita coerção, porque o sujeito para olhar para a coisa e diz, por que eu não posso fumar meu baseado, se tudo na vida me leva a fumar maconha? 10 horas por dia no trabalho, 4 horas por dia no trânsito, 6 vezes por semana, para ganhar salário mínimo, dedicado a um trabalho cansativo, repetitivo, em ambiente insalubre, e você quer que eu chegue em casa à noite e não fume meu baseado? Você está louco? Você não me dá um motivo para me comportar como cristão. Quem vai dizer que essa pessoa está errada? Quem vai dizer? Ela está sendo consistente. Consistente. Como diz o apóstolo Paulo, se não há ressurreição, gente, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Afinal de contas, vocês negam a ressurreição? Se não há ressurreição, por que eu estou dando minha vida no campo missionário? Por que eu estou correndo risco de morte? Por que eu estou envelhecendo antes do tempo? Ora, eu faço o que faço porque estou plenamente certo de que a vida triunfará sobre a morte, que Jesus Cristo voltará, e que, portanto, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, olha o golpe no moralismo evangélico. Não conheço um maior na Bíblia. Por quê? Verso 5. Isso aqui é antes da psicanálise, hein? Aqui nós estamos no primeiro século, antes do ano 70. Antes de Freud. Olha a malandragem do apóstolo. Olha o que ele percebeu. Olha o que ele percebeu. Porque quando vivíamos segundo a carne... O que é viver segundo a carne? Quando vivíamos segundo a carne, houve um tempo que nós vivíamos segundo a carne. O que é viver segundo a carne? Tem 2 sentidos. Eu não estou sozinho nessa interpretação. Sentido número 1. Quando nos relacionávamos com Deus sem a mediação do Evangelho. Não vivíamos segundo o Espírito. Vivíamos segundo a carne. Que significava tentar impressionar a divindade com boas obras. Isso, olha como eu te amo. Sou digno do seu amor. Segundo sentido, é quando nós vivíamos sob o governo da nossa natureza caída. A Bíblia diz, com muita clareza, que com a queda houve um desarranjo na nossa vida. Hoje os nossos instintos prevalecem sobre a nossa razão. Foi o que o meu cachorro labrador, meu cão, você sabe que labrador é a única raça convertida que vai para o céu. Aí chegou a cadela do vizinho, parou em frente à nossa porta, o meu querido Muffet, meu labrador, botou metade, que hoje está no céu, está na glória, C.S. Lewis está certo quando ele diz que os animais domésticos dos cristãos vão herdar a vida eterna, eu aposto nisso. Ele botou metade do corpo para o lado, quando a cadelinha se levantou, toda bonita, toda dessas raças assim, cara, se levantou, foi embora, estava no cio. O Muffet foi, cravou o focinho onde ela estava sentada. Eu fiz assim, ó, olha aí eu, pai. Esse sou eu. Só tu sabes o que esse instinto representa para a minha vida. Aí eu fiz uma oração no jardim da minha casa. Contudo, Senhor, eu sou teu. Eu não posso, minha referência de vida não é Ele. Eu nasci para o seu louvor. Não permita que eu troque o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Viver na carne é você viver como Muffet. Quando vivíamos segundo a carne, olha aí, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Gente, pelo amor de Deus, preste atenção nisso, que isso vai nos demover de muitos erros que nós estamos cometendo. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Vamos tentar entender isso. O homem na carne
se relacionando com Deus sem a mediação do Evangelho. Sem aquela história de você voltar para a casa do pai no meio do caminho, dizendo: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aí recebe o abraço, tem as vestes trocadas, anel no dedo, sandália no pé, vem para dentro da festa, novilho cevado morto, todo mundo sambando, todo mundo dançando, pagode, comendo solto, celebração. Vamos cantar, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado, e Jesus descreve o moleque, na maior cara de pau, cantando na festa, o irmão mais velho falando, e ele surdo, a lei falando, o diabo falando, Moisés falando, a sua consciência falando, o padre falando, o pastor falando, e ele surdo na festa. E Jesus dizendo: se você não tiver essa cara de pau, jamais vai entrar no reino dos céus. Participar da festa sem passar pela senzala. Não passou pela senzala. Foi direto para a festa, porque confiou mais na misericórdia do Pai do que na sua inocência. Isso é carne. Carne é isso. Você está na senzala, ó, deixa eu pagar pelo que eu gastei. Aqui não. Você está no Evangelho, você não está mais na carne. E outra coisa, se você está no Evangelho, você é habitação do Espírito Santo. Ok? Pois bem, quando estávamos na carne, quando vivíamos na carne, as paixões pecaminosas, aqui os terapeutas, os psicanalistas me ajudem aí. As pulsões do id, o inconsciente. Aquele desejo que você não quer reconhecer de sair com a vizinha. Aquele material que você reprime. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei. A palavra realce não tem no grego. Foi o caminho que João Ferreira de Almeida encontrou para tentar nos ajudar a entender o ponto. Porque no grego, a ideia é de... Meu Deus! O cara vê... Às vezes tem a liberdade de falar algumas coisas no morro que não cabem para falar dentro da igreja. O bacanal está comendo solto. E o cara quer resolver o negócio com a lei. E aí então você tem os que participam do bacanal e aqueles que estão entre um mundo e outro. E o apóstolo Paulo diz: na minha experiência no judaísmo, foi uma praga falar sobre moral sexual. Porque a lei tornava o desejo mais intenso, abria os porões do inconsciente. A pessoa, na minha experiência como judeu, eu frequentemente vi pessoas na sinagoga passando a desejar aquilo que era ensinado como proibido. É muito claro. O que eu não estou dizendo que não há espaço para falarmos sobre moral sexual. Não estou dizendo que não há espaço na igreja para falarmos sobre dinheiro, sobre o pobre, sobre justiça social, sobre família. O que eu estou dizendo é que nós não podemos falar para ninguém: vá e não peques mais, sem antes que essa pessoa tenha ouvido: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Aí sim depois vem o vai e não peques mais. É o Evangelho que vai mediar a relação. O Evangelho desfaz a compulsão. O Evangelho desfaz a neurose. O Evangelho mina as bases do ambiente psicopatológico. Então, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. A palavra operavam, energeio no grego, fala de uma força poderosa. Operavam nos nossos membros. Mais poderoso que Viagra. Operavam nos nossos membros. No corpo. Na mente. Na imaginação. Operavam poderosamente. Provocavam. Estimulavam. Inflamavam. E quem segurava a onda começava a piscar, sabe, e desenvolver toques, e o cabelo ficar branco antes do tempo. Se tornar uma figura insuportável dentro da igreja, com a qual ninguém se abre. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A fim de você parir para a morte, a fim de você gerar filhos ilegítimos.
a fim de você gerar aquilo que vai envergonhá-lo, arruinar sua reputação, entristecer o espírito, apagar o espírito, o afastar da comunhão com Deus. Vocês vejam, portanto, gente, como que nós precisamos enfatizar, esse lugar aqui é de Jesus Cristo, não é de Moisés. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se eu estivesse no ambiente pentecostal, está todo mundo agora, mistério, varão, fala, vaso. Gente, isso é glória, isso é coisa para a gente sapatear, para dar glória, isso é boa nova. Isso é boa nova, é lei para todo lado. O regime político, econômico, a economia, tudo é lei, performance, desempenho. E vem o Evangelho e apresenta essa loucura. O que o apóstolo Paulo está... O apóstolo Paulo está botando a igreja diante de um abismo moral. Você ouve disso, você ouve isso e diz: aquela visita ao site pornográfico ontem à noite não vai roubar minha salvação, porque o Evangelho me habilita a me levantar de onde eu caí. Se eu estiver subindo uma montanha, eu não preciso voltar só ao pé do morro para subir a montanha novamente. Os meus pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados, mas eu não salto porque eu estou apaixonado. Eu não salto porque a lei está dentro de mim. É como ir para o Uruguai. Uruguai. Você está no Rio Grande do Sul fumando seu bagulho? Nenhum problema. Não, todo problema. Polícia Civil, viatura, cana, e se você for negro, está perdido. Se você for branco, é consumidor, mas se for negro, traficante. Cana. Atravessou a fronteira. Alguém falou aqui uhu, né? Olha aí, não pode dar glória para esse uhu, não. Que eu já falei, a maconha causa perda da memória e uma outra coisa que eu não me lembro. Esses dias eu cheguei para um amigo meu, amigo do tempo de surf, de praia. Falei: pô, Anjinho, eu senti que não tinha como demovê-lo de fumar maconha, 40 anos fumando maconha, manhã, tarde e noite. Ele só fuma o melhor bagulho lá de Niterói, que ele falou que é o hidropônico e tal, amarelo, falando, isso aqui é um negócio maravilhoso e tal. Eu falei: Anjinho, faz um negócio, Anjinho. Você só não fuma quando estiver triste, cara. Porque não é legal, gera uma dependência. Um dia eu conversei com um amigo meu, coronel da Polícia Militar, ele falou que nunca bebe quando está para baixo, só bebe quando está feliz. Então eu aconselho isso a você, não use isso quando você estiver triste. Não, Antônio, que é isso, cara? É a gente na praia, nós dois na praia. E eu estou tatuado e tal. Não, Antônio, que isso, que fumar bagulho quando eu estou triste? Quando eu estou triste eu oro, falo com Jesus. Ai, meu Deus do céu. É a loucura, é a loucura. Então o que eu tenho a dizer para você é que você está no Uruguai. Você não tem mais que temer a polícia. Você não tem mais que temer o magistrado. Você não tem mais que temer a cana. Mas nem por isso você vai se drogar. Por quê? Você não precisa de uma lei externa a você para ser santo. A lei está dentro do teu coração porque você é cristão. Porque você é de Jesus. Porque você não está casado mais com a lei, está casado com Cristo. Você não precisa de nada externo a você. A lei foi introduzida no seu coração e agora o comportamento é espontâneo. Último versículo, o 6. Ai, meu Deus, tem que pegar o avião. Porque eu ficava aqui até meia-noite, a gente nesse mistério, aí o irmão tem revelação, o outro línguas estranhas, e eu interpreto, Calvino roda no túmulo, os presbiterianos querem me matar, eu saio correndo do país, mas vamos lá. Gente, porque isso aqui, gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui, onde que você encontra paralelo para um negócio como esse? Agora, olha a parte final. Agora, ô mistério, agora. Como diz os franceses, é maintenant. Agora, porém, olha o outro porém aí. Libertados da lei, não mais casados com a lei, que era burdoada manhã, tarde e noite, tapa na cara, você é canalha, você é liso, você é malandro, você vai ser julgado, você vai ser condenado. Libertados da lei, não tem mais aliança, estou livre. Estamos mortos para
aquilo a que estávamos sujeitos. Eu estou morto para aquela velha forma de me relacionar com Deus. Acabou. Aquela forma de me relacionar com a lei. Eu não estou mais sujeito à lei. Em que sentido? Como pacto de obras, como meio de salvação. Eu não preciso mais trabalhar duro a fim de não ser lançado fora no final do dia. Eu sou do meu amado é meu. Então, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Para aquela antiga forma de relacionamento. Agora, olha a bomba atômica. Olha agora o fogo pentecostal. O que é a igreja vivendo a todo vapor? Isso aqui transcende essa discussão esquerda-direita. Isso aqui é a plenitude. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. E não na caducidade ou na velhice da lei. Então você tem a novidade do espírito e a velhice da lei. E sabe o que me preocupa? É que eu temo que, como hoje Moisés está no púlpito ocupando o lugar de Jesus Cristo, pessoas estão vivendo na caducidade da lei. A novidade do espírito significa o seguinte: que é salvo não o que trabalhou duro, mas o que crê naquele que trabalhou duro pela sua vida, para o redimir dos seus pecados. Isso significa novidade do Espírito. Novidade do Espírito significa a lei ser tornada a motivação do coração. A lei ser internalizada. A lei ser escrita, não em tábuas de pedra, em tábuas de madeira, ou pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Ser escrita no Espírito, isso é novidade. Outro ponto, novidade do Espírito, significa que você não vive em função de textos prova. Significa que você vive no Espírito do Evangelho. É o Espírito de amor. É o Espírito de graça, é o Espírito de misericórdia. Significa, portanto, que você é levado a perceber para onde essa fé o quer conduzir, ainda que você não encontre um texto prova para justificar o seu ponto, a sua decisão, que você está sendo levado a tomar. É novidade de espírito, é um elemento de espontaneidade. É comer a comida e sentir o sabor. É a relação baseada agora na gratidão, não mais no medo. Novidade de espírito. Significa uma nova motivação. Não é a república, não é a democracia, não é a justiça social, é a glória de Deus. É viver para o seu louvor, apresentação do seu nome e todas essas demais coisas como corolário desse amor maior. Agora, não na caducidade da letra, naquela velha forma de viver, neurótica, fóbica, infrutífera, que fazia você se tornar justo, mas não uma pessoa boa. A lei torna você justo, mas só que quando você volta para casa depois de um dia de trabalho, seus filhos não vão à porta recebê-lo, porque você não tem cheiro de humanidade. Você é justo, mas ninguém é louco para se abrir com você. Você não é pai, não é mãe para ninguém. Por quê? Porque você está mantendo essa relação com a lei, que é uma relação que, em geral, por ser baseada em desempenho, faz com que você odeie ser criticado. O que eu quero dizer, e aqui eu concluo, a preocupação do meu amadíssimo Gerson Bosch, que está entre os amigos mais queridos desse país, do meu coração, é que essa igreja produz impacto em São Paulo. E essa igreja haverá de ser, para muito além do que tem sido, uma verdadeira comunidade de Jesus. Sabe, vai correr o país a obra da graça de Deus nessa igreja. Então, a sua preocupação é que essa igreja tem impacto em São Paulo. O que eu quero lhes dizer, à luz dessa passagem, é que quando nós compreendemos
o espírito do cristianismo, quando nós vivemos em novidade de espírito, quando nós nos divorciamos da lei e casamos com Cristo, certos sentimentos se manifestam espontaneamente na nossa vida como resultado da espécie de salvação que nós tivemos. Por exemplo, haverá uma tendência nessa pessoa a tratar as pessoas com perdão, porque o seu encontro foi um encontro com Cristo perdoador. Haverá uma tendência nessa pessoa a ser misericordiosa, por quê? Porque o seu encontro foi com Cristo misericordioso. Haverá uma tendência nessa pessoa a ser paciente, não ser pavio curto, porque o seu encontro foi um encontro com Cristo que não é pavio curto. Deixa eu dar um exemplo. David Brainerd, missionário americano, século XVIII, Estados Unidos, pregando entre os índios. Tem uma passagem do seu diário que ele diz a seguinte coisa. Ele havia pregando com intérprete. E a graça de Deus operou maravilhosamente numa tribo de índio. E uma tribo que ele descrevia como entregue àqueles rituais pagãos. Entregue ao paganismo, sem nenhum contato com o evangelho e com a cultura ocidental. Mas foi ele lá, com o intérprete, pregou o evangelho para a tribo. Pessoas se converteram. E aí ele relata algo que o surpreendeu profundamente. Ele conta que foi procurado por uma índia, um dia, que aos prantos, recém-saída do paganismo, havia acabado de conhecer Jesus Cristo, e ela procurou o grande missionário americano para se aconselhar com ele. E Brainerd conta que aos prantos ela dizia que havia pecado contra Deus. Mas qual foi o seu pecado? Eu hoje cedo, pastor, eu disciplinei com muita severidade meu filho. Eu fui muito dura com meu filho, e eu sinto que eu entristeci a Deus. Comentário do grande missionário americano. Eu não havia tocado nesse tema na minha pregação. Jamais havia falado sobre família, sobre relacionamento pai e filhos. Mas ela entendeu o evangelho, e o evangelho começou automaticamente a regular o seu comportamento. E o que eu tenho a lhes dizer é que se o evangelho for compreendido pela nossa igreja, os males que se manifestaram nessas eleições não vão se manifestar mais. Não há mínima dúvida. Tem um livro que eu recomendo para todos, Justiça Generosa, do Tim Keller. Nesse livro, Tim Keller usa um sermão de Jonathan Edwards sobre auxílio ao pobre. E um sermão no qual Jonathan Edwards, no século XVIII, fala sobre a necessidade imperiosa de nós ajudarmos os pobres que são responsáveis pela sua pobreza. E aí, Edwards apresenta os motivos. E um deles, você deve ajudar o pobre que é responsável pela sua pobreza, porque foi exatamente isso que Cristo fez pela sua vida. Você era responsável por toda a sua miséria, e Ele se compadeceu de você. Com isso, Tim Keller, o seu desejo era de mostrar como que a compreensão do Evangelho cria um espírito evangélico e que acaba desaguando no compromisso com o pobre e com a justiça social, entre outros. E Keller completa dizendo a seguinte coisa: eu percebo que quanto mais uma igreja tem mentalidade de classe média, mais dificuldade ela tem de compreender a missão ao pobre. Tim Keller, falando isso lá de Nova York. E por quê? Porque é característico da mentalidade da classe média a ideia de que eu fiz por merecer o que eu tenho. E o que eu tenho, a mim me pertence. E que assuma as consequências das suas escolhas aquele que não trabalhou duro como eu trabalhei. Tim Keller diz a seguinte coisa: que quando você compreende o Evangelho, você é livre para doar o que considera seu. Porque se você sabe que tudo que tem é fruto de uma infinita condescendência, uma imensa paciência, uma graça ilimitada. Por isso, se fossem me pedir um diagnóstico sobre o protestantismo brasileiro, eu diria: Moisés está mais no púlpito que Jesus Cristo.
E quando Jesus Cristo não está no púlpito, e sim Moisés, há uma tendência dessa igreja a desenvolver uma cultura de justiça própria. As pessoas se tornam mais irritadiças, mais refratárias ao exercício da misericórdia. Por isso que nesses próximos meses, passadas essas eleições, que foram o maior golpe na credibilidade da igreja do nosso país, será necessário desesperadamente pregarmos o evangelho em passagens como essa, a fim de que pessoas não andem na caducidade da letra, mas sim na novidade do Espírito Santo. Que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus.